Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Proveste, o Preparatório de Educação Solidária. Eu sou o professor Augusto Rafael, professor de Física, e hoje a nossa aula vai ser sobre a ondulatória. Vamos aqui fazer um breve resumo sobre ondulatória e resolver algumas questões do Enem. A ondulatória é o ramo da física que estuda as ondas. Mas o que são as ondas? Então, as ondas são perturbações que se propagam transportando energia, mas sem transportar matéria. Compreender esses fenômenos ondulatórios, eles estão presentes em diversos fenômenos do nosso cotidiano, diversos fenômenos da natureza, como por exemplo o som se comporta como onda, a luz se comporta como onda. Então está presente em diversas tecnologias que a gente usa. Então é fundamental que a gente tenha essa compreensão da ondulatória. Hoje a gente vai fazer aqui um breve resumo e vamos resolver algumas questões. A gente pode classificar as ondas quanto à natureza. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar, como por exemplo o som. O que é o som? O som é a vibração das partículas do ar. E aí a gente, com o nosso ouvido que tem um tímpano, a gente consegue perceber essa vibração e aí o nosso cérebro interpreta e a gente entende como som. As ondas na água precisam ali da água vibrando. As ondas na corda precisam do meio, a corda é o meio material. Já as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material. Elas podem se propagar no vácuo, como por exemplo a luz visível, as ondas de rádio, os raios-x, todas elas são ondas eletromagnéticas. A gente pode classificar as ondas quanto à direção de vibração. Quando as ondas elas vibram na mesma direção de propagação, a gente chama de ondas longitudinais. O som é uma onda longitudinal, pois a vibração do ar, ela é na mesma direção da propagação. No ar, quando a gente fala, o ar vibra em 3D, em 3 dimensões. E a propagação dessa vibração, as moléculas vão para um lado, vão para o outro, vibram, essa energia se propaga, né? O material não é transportado, mas a energia sim que se propaga. Já nas ondas transversais, a direção de vibração ela é perpendicular à direção de propagação da onda. É o que acontece com a luz ou com aquela onda visível que a gente pode ver utilizando uma corda. Você pode ver aí na imagem que a direção de propagação das ondas longitudinais, como aqui numa mola, a onda vibra nessa direção e ela se propaga nessa mesma direção. Já nas ondas transversais, a direção de vibração aqui é perpendicular à direção de propagação da onda. A gente pode classificar as ondas como longitudinais ou ondas transversais. Aí você precisa ter essa compreensão das características de uma onda. Você precisa entender o que é a frequência, o que é o período, como eles estão ali relacionados, o comprimento de onda, a amplitude e a velocidade de propagação. A frequência representa um número de oscilações de ciclo que a onda completa em 1 segundo. Ela é medida em Hertz. Observe que o Hertz é uma medida de oscilação em 1 segundo. O que é o período? O período é o tempo que a onda leva para completar uma oscilação, ok? A frequência é o número de oscilações por segundo. O período é o tempo que uma onda leva para completar uma oscilação, ou seja, ela é o inverso da frequência. Então, se você tem o valor do período, você consegue calcular o valor da frequência. Se você tem o valor da frequência, você tem o valor do período. O período se relaciona com a frequência sendo o inverso da frequência. O comprimento de onda é a distância ali entre dois pontos consecutivos de mesmas fases, como por exemplo, duas cristas ou dois vales. A crista é o ponto mais alto da onda e o vale é o ponto mais baixo. Então, se você pegar ali e medir a distância ali entre elas, você tem o comprimento de onda. É quando a onda se repete. A amplitude é a distância ali, é a altura máxima da crista ou a profundidade máxima do vale em relação ao ponto de equilíbrio, ok? Você vai ter o ponto de equilíbrio e aí você vai ter a distância à crista e a distância até o vale. Cuidado para não confundir a amplitude com a distância entre a crista e o vale, não é? É essa distância dividida por 2, é ali. É entre o ponto de equilíbrio até a crista ou o ponto de equilíbrio até o vale. Isso é a amplitude. E a velocidade de propagação
é a rapidez com que a onda se move pelo meio. A onda, geralmente, ela tem uma velocidade constante no meio. E aí, quando ela passa de um meio para outro meio, ela muda a velocidade. A velocidade a gente pode calcular pelo comprimento da onda vezes a frequência. Ou, como eu acho melhor, já que a velocidade é metros por segundo, a gente pode calcular o comprimento de onda, que a gente calcula em metros, dividido pelo período, que o período a gente mede o período em segundos. Então eu prefiro usar que a velocidade é o comprimento de onda sobre o período. Se você não tiver o período, você tem a frequência, aí você calcula, você pode usar. Se você tiver ou a frequência ou o período, você pode ali usar a relação. Lembrando que o período é o inverso da frequência. Vamos analisar aqui, observar aqui uma onda. Observe aqui nessa imagem a onda se propagando. Eu vou reiniciar e vou colocar aqui na extremidade infinita para a onda ficar se propagando. Observe que a onda está se propagando. Eu vou dar pausa só para a gente analisar onde estão a crista. A crista é o ponto mais alto aqui da onda. O vale é o ponto mais baixo. A amplitude você mede aqui, do ponto de equilíbrio até a crista ou do ponto de equilíbrio até o vale. Essa é a amplitude. Para você calcular o comprimento de onda, você calcula aqui a distância entre duas cristas, daqui até aqui. Esse seria o comprimento de onda. Ou a distância entre dois vales, daqui até aqui. Esse é o mesmo comprimento de onda. Ou você calcula aqui de um ponto onde a onda vai começar de novo. Ó. Você usar daqui, ela sobe, desce. Quando ela chegar aqui, ela vai repetir. Vai subir, vai descer. Então, esse é o comprimento de onda. Esse é o comprimento de onda. Você tem a crista, vale, você tem a amplitude, comprimento de onda. E a velocidade é aqui, ó. A onda ela se propaga. Ela está se propagando. Ok? A frequência vai nos dizer o quão rápido aqui ela se propaga. Ó. Vai aumentar a frequência. A oscilação. A oscilação aumenta. A amplitude. Vou aumentar a amplitude. O que significa amplitude? Amplitude aumentou. Amplitude. Vou diminuir a frequência. Amplitude é a distância daqui, do ponto de equilíbrio, até a crista. Okay? Vamos visualizar através de um pulso. Pulso. Vamos aqui botar numa extremidade fixa. O que acontece quando a gente lança um pulso numa extremidade fixa? Ele vai e ele volta invertido. Okay? Vou botar numa velocidade mais lenta. Ele vai e aí ele volta invertido. O que acontece quando eu lanço um pulso? E aí eu lanço outro. Eles vão se combinar. Vai ter uma interferência. Ó. Uma interferência destrutiva. Quando ele vier alto, quando ele vier por cima e o outro vier por baixo, vai ter uma interferência destrutiva. Observa que vai diminuir. Agora, se eu pegar e colocar, vou botar aqui na extremidade solta, o que acontece na extremidade solta? Se ele vai, e aí ele volta, não volta invertido. Ó. A extremidade está solta. Não. Aí ele veio aqui, estava invertido. Extremidade solta, ele não volta invertido. Eu vou lançar um outro pulso para a gente ver as interferências construtivas e as interferências destrutivas. O que vai acontecer? Ó, ele vai voltar aqui, ó, construtivo, ó, aumentou. Quando ele voltar aqui por baixo, ó, destrutivo, ó, diminuiu a amplitude. Quando ele voltar por cima e por baixo, ó, aumentou aqui a amplitude. Então é construtivo. Então na construtiva ele aumenta a amplitude, na destrutiva ele diminui. Ó. Oscilador. A amplitude vai aumentando, ó, tá tendo interferência construtiva.
Onde ela diminui é a interferência destrutiva. Onde a amplitude aumenta, a interferência construtiva. Onde a amplitude aumenta é interferência construtiva. Manualmente. Ok? Vou jogar aqui uma por baixo. O que, que vai acontecer? Interferência. Interferência construtiva. Ela aumentou a amplitude. Tá, 2 por cima. Construtivo. Construtivo. Destrutiva. Construtiva. Construtiva. Destrutiva. Então, a gente vai ter diversos fenômenos ondulatórios que acontecem com o som, com a luz, e a gente pode observar aqui alguns desses que mais caem. A reflexão. A reflexão, a onda bate em uma superfície e retorna ao mesmo meio de origem. A direção de incidência e a de reflexão são iguais. Exemplo, o eco. Quando você grita em um ambiente fechado, você escuta o seu som, esse é o eco, por causa da reflexão. O que seria a refração? É quando a onda passa de um meio para o outro, mudando a sua velocidade de propagação e, consequentemente, a sua direção. A gente viu isso na óptica, no estudo da luz. A gente estudou os fenômenos da reflexão e refração. A difração. Na difração, a onda ela consegue contornar. A difração é a capacidade da onda contornar um obstáculo. Ela ou se espalha ao passar por uma pequena abertura. Por exemplo, o som de uma conversa vindo de outra sala. Você pode estar numa sala distante ali, né, virado o som, ele passa pela porta, ele contorna ali a porta, vai para outro local. Então você consegue escutar. Essa é a difração. É a capacidade da onda de contornar um obstáculo. Você tem a interferência, como a gente observou ali, que é o encontro de duas ou mais ondas no mesmo ponto. E aí ela pode ser construtiva, onde as ondas se somam e aumentam a amplitude, ou pode ser destrutiva, onde as ondas se anulam. A gente acabou de observar isso. A ressonância é quando um corpo ele começa a vibrar com grande amplitude, quando ele é submetido a uma onda com sua frequência natural de vibração. Exemplo, a quebra de uma taça de cristal por uma nota musical. Se você ali tocar numa taça de cristal, você vai observar ali a sua frequência natural. E aí, se você gritar ali perto dela com essa mesma frequência, você consegue quebrar uma taça. Você pode fazer esse experimento de ressonância. O efeito Doppler seria uma alteração da frequência percebida devido ao movimento relativo entre fonte e observador. É o que acontece, por exemplo, quando vem uma zoada de um carro. Zium, zium, Fórmula 1. Você, você pode observar nas corridas de Fórmula 1, quando o carro dele está aproximando, aí a frequência aumenta. Quando ele se afasta, a frequência diminui. Zium, zium. Esse é o efeito Doppler. E você tem a polarização muito comum no cinema, para você entender como funciona. Os óculos 3D eles funcionam utilizando o fenômeno da polarização, que é um fenômeno que restringe a direção de vibração de uma onda transversal. Ok? A polarização só acontece com ondas transversais. Ok? Que você ali restringe a direção dessa onda. Nas ondas longitudinais não é possível a polarização. Agora vamos resolver algumas questões. As notas musicais. Efeito Doppler. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas acabou de tocar uma sirene e dá pra gente visualizar muito bem o efeito Doppler quando toca sirenes de veículos. Quando elas se aproximam, a frequência aumenta. A frequência no som, quando a gente entende frequência, o nosso cérebro interpreta como som mais agudo. A frequência aumenta, o som fica mais agudo. Frequências mais graves, a frequência diminui e aí o nosso cérebro interpreta o som mais grave quando a frequência está diminuindo. Aí o som fica mais grave, mais grosso. As notas musicais, assim como a grande maioria dos sons encontrados na natureza, são complexas e formadas pela superposição de várias ondas senoidais.
A figura apresenta três componentes harmônicas e a composição resultante, construídas na mesma escala para um instrumento sonoro. Essa composição carrega uma assinatura sônica, ou timbre do corpo que a produz. Você observa ali na componente harmônica, tem uma onda ali, tem a componente harmônica B e a componente harmônica C. E aí a mistura dessas ondas forma ali a onda do som complexo, o som do instrumento. Aí você observa ali que o som do instrumento não é uma onda perfeitinha, como o desenho que a gente estava observando ali utilizando a corda, né? O formato da onda fica um som complexo que é a mistura, a soma de todas aquelas componentes harmônicas. Se você observar ali, esses componentes harmônicos, elas apresentam iguais o quê? Pelo desenho, você pode calcular aqui, ó, a amplitude, que é o valor aqui. A amplitude é o valor aqui do ponto de equilíbrio até a crista. Ponto de equilíbrio até o vale. Então você observa aqui que dá dois tracinhos deles, né? 1, 2, a amplitude. Observa na componente harmônica B, que são dois também, dois traços. Na componente harmônica C são dois também. Então, as componentes harmônicas apresentam iguais amplitudes, sim, amplitudes. A gente observa aqui. Frequência não. Você observa aqui que na componente a frequência ela é menor. Olha só o comprimento da onda aqui. Aqui, ó, estão mais próximos. Como a velocidade, o que vai ser igual? No mesmo meio, a velocidade é igual. A velocidade do som, aqui é a velocidade do som. A velocidade do som no mesmo meio ela é igual. Aqui talvez seja no ar, né? Mas o som pode se propagar em diferentes materiais. E aí a velocidade vai mudar de acordo com o material onde ele está se propagando, de acordo com o meio onde ele está se propagando. Então a velocidade ela é igual. Ok? O que vai mudar é A. Que pode mudar a amplitude, pode mudar a frequência. Ok? E aqui a gente observa que a amplitude é a mesma. A amplitude está a mesma. A frequência variou, então a letra C está errada. Okay? O comprimento de onda também variou. Observa aqui, o comprimento de onda vai daqui até aqui. Ou de uma crista até uma crista, ou do vale até o vale. Se você calcular aqui, observar, ó, esse aqui, o comprimento de onda é menor. E o comprimento de onda desse aqui é menor ainda. Quanto menor o comprimento de onda aqui, maior vai ser aqui a frequência aqui, já que a velocidade é a mesma. Então, essas componentes harmônicas apresentam iguais amplitude e velocidade. Então, a letra correta é a letra A. Vamos para a próxima questão. Os fones de ouvidos tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, o cancelamento de ruído, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares como discursos e choros de bebê. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga de ruído, um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e mais seguro. Essa questão do Enem tem um texto bem grande ali, vai contextualizar, mas em geral, as perguntas, as respostas são simples. São simples. Você tem ali o que deixa as pessoas desesperadas é o tamanho ali da questão, mas ali está só contextualizando o conhecimento que você tem. A tecnologia redutora de ruído, utilizada na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Observe que o som ele é uma onda, funciona como uma onda. Então você vai ter ali, para aumentar a intensidade do som, você aumenta a amplitude do som. E o que é ali que você tem? Qual fenômeno ali que você pode diminuir ou aumentar a amplitude? O que acontece com esses fones de ouvido é que eles captam ali o som desse barulho, esse ruído, e aí eles vão produzir ali uma diferença de fase, vão produzir uma onda, mas com a fase diferente. E aí, quando se soma essas duas ondas, vai cancelar aquele ruído. Então, a amplitude vai diminuir. Então, o que está acontecendo ali é uma interferência destrutiva para destruir aquela onda. Então, para você destruir aquela onda, você joga outra onda. Uma onda igual, porém com a fase diferente.
E aí você tem essa interferência destrutiva. Então a letra correta é a letra B. Vamos para mais uma questão. Para se deslocar e obter alimentos, alguns mamíferos, como morcegos e golfinhos, contam com a sofisticada capacidade biológica de detectar a posição de objetos e animais pela emissão e recepção de ondas ultrassônicas. Então, eles emitem e recebem essas ondas. O fenômeno ondulatório que permite o uso dessa capacidade biológica é a que acontece. Então, você emite essas ondas e aí elas vão e refletem e voltam e recebem de volta. E aí você consegue calcular ali, o morcego consegue calcular ali pela onda que ele soltou e por essa reflexão, ele consegue calcular ali onde é que estão é, alguns animais, algumas presas, e aí ele consegue calcular, ele vai emitindo essa onda, e aí vai vendo a resposta dessa onda e ele vai calculando. Então, para a onda ir e voltar, é a reflexão. O fenômeno ondulatório que permite o uso dessa capacidade biológica é, letra A, reflexão. Vamos para mais uma questão. Alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que as imagens dos filmes parecem tridimensionais, baseada na utilização de óculos 3D. Após atravessar cada lente dos óculos, as ondas luminosas que compõem as imagens do filme emergem vibrando apenas na direção vertical ou apenas na direção horizontal. Com base nessas informações, o funcionamento dos óculos 3D ocorre por meio do fenômeno ondulatório de como funciona os óculos 3D. Como é que você tem essa percepção de distância? Você só tem essa percepção de profundidade por causa que você tem dois olhos. Se você tivesse só um, você não ia conseguir ter essa percepção de profundidade. Por quê? Faça você mesmo aí. Tente colocar um dedo na frente, fechar um olho e colocar o outro dedo na frente e triscar os dois dedos. Você vai ver que não é fácil. Não é fácil. Você não vai conseguir de primeiro. Provavelmente você não vai conseguir. Porque você precisa ter dois pontos de referência para você ter a paralaxe. E aí você consegue fazer esse cálculo. Seu cérebro calcula essa profundidade. O que acontece no cinema 3D? Lá você tem no cinema, emite duas imagens. Uma imagem um pouquinho mais para um lado, uma imagem um pouquinho mais para o outro. E aí essa imagem vem ao mesmo tempo. Só que o seu óculos, um lado do seu óculos vai captar uma imagem que está vindo desse lado e o outro lado, né, a outra lente desse óculos vai captar a imagem que está vindo do outro lado. E aí você vê ali as duas ao mesmo tempo, só que quando você coloca a lente, uma vai receber apenas uma imagem que está vibrando e uma direção. E a outra vai vibrar na outra direção. Um vai ser perpendicular, o outro vai ser vertical. E aí você vai ter essa noção, essa paralaxe e essa noção de profundidade. Esse fenômeno é o fenômeno da polarização. Isso só funciona com ondas transversais, ok? Quando a vibração ela é perpendicular à direção de propagação. Então a letra correta é a letra E. Esse é o fenômeno da polarização, é o fenômeno ali do funcionamento dos óculos 3D. Vamos para mais uma questão. As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de alturas, sendo a nota Dó a mais baixa e a nota Si a mais alta. O que ele está falando quando fala de altura? Na música, a altura está relacionada à frequência. Quanto maior a frequência, mais alta a nota. Quanto menor a frequência, mais baixa a nota. Frequência é aquilo que a gente escuta como um som agudo. Um som de frequência alta vai ser um som agudo. Um som de frequência baixa vai ser um som grave. O agudo é aquele mais fino, o grave é aquele mais grosso. A guitarra o violino faz um som mais fino, mais alto, mais agudo. O baixo, o contrabaixo, o violoncelo faz um som mais grosso, mais grave, com a frequência mais baixa. Então, quando a gente está falando na música de
altura, quando a gente fala aqui da ondulatória de altura, a gente está se relacionando à frequência. Então, considerando uma mesma oitava, a nota Si é a que tem a menor. Aí a gente está vendo ali que a Si ela é a mais alta, então ela tem a maior frequência. A frequência, quanto maior a frequência, em uma mesma velocidade, você vai ter um menor comprimento de onda, ok? Então, você vai ter ali a amplitude e a intensidade. Quanto maior a amplitude, maior a intensidade. Então, relacionado à amplitude e intensidade, ok? A velocidade vai ser constante ali no mesmo meio. A velocidade do som vai ser constante no mesmo meio. Então, a gente relaciona a frequência. Se a nota Si é a mais alta em relação à frequência, ela vai ser a menor em relação a comprimento de onda. Então, a resposta correta é a letra E, comprimento de onda. Vamos aqui para mais uma questão. Ao sintonizar uma estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas um dentre as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga. O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda. O que está relacionado à ressonância? A ressonância ela está relacionado à frequência. Okay? Você vai ter ali a frequência do circuito receptor. Então, para você selecionar ali as inúmeras ondas, são inúmeras ondas com frequências diferentes. Então você vai selecionar a que está na mesma frequência. E a mesma frequência, quando você tem a mesma frequência, então você tem a ressonância do circuito. Então, o fenômeno físico abordado no texto depende da frequência. Letra correta, letra C. Vamos para mais uma questão. O osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial, DDP, que é a tensão, em um circuito elétrico em função do tempo ou em função de outra DDP. A leitura do sinal é feita em uma tela sob a forma de um gráfico tensão versus tempo. Você observa aí, o gráfico mostra um gráfico senoidal, uma onda. Você observa ali, tá pelas respostas ali, tá pedindo a frequência, já que está em hertz, né? Você observa ali que o gráfico é de tensão pelo tempo, ok? O que a gente mede em tempo é o período. Então você vai ter que ver ali qual é o comprimento da onda, onde a onda começa, onde ela termina. A gente pode ver aqui, ó, que ela começa aqui nesse ponto, ela vem aqui para baixo e ela se repete bem aqui. Então a gente consegue ver aqui qual é o comprimento dessa onda. Começa aqui, termina bem aqui. Então você observa aqui que ela demora 8. Aqui é 5, 6, 7, 8. 8 o quê? Milissegundos. 8 milissegundos. Aqui foi uma oscilação. Ó. Oscilou daqui até aqui. Oscilou aqui. Foi uma oscilação em 8 segundos. Ok? Uma oscilação em 8 segundos. Esse é o período. A gente tem que a frequência é uma relação inversa ao período. Se ela oscilou aqui, demorou 8 milissegundos, qual seria o valor da frequência? É o inverso do período. A gente pode voltar aqui, ó. Frequência é o inverso do período. Então seria 1, e aí a gente divide por 8 vezes 10 a menos 3, já que é milissegundos. Então, quanto é 1 dividido para o período, que é 8 vezes 10 elevado a menos 3. 1 dividido para 10 elevado a menos 3 é 125. Esse é o valor da frequência em hertz. Ok? O período a gente calcula em segundos. Então, milissegundos é igual a 10 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Quando a gente transforma para a frequência, vai para hertz. Então, é 125 hertz. Resposta correta, letra E. Vamos para mais uma questão. Uma ambulância em movimento retilíneo e uniforme aproxima de um observador em repouso. A sirene emite um som de frequência constante. Então, a sirene emite um som de frequência constante.
A frequência é constante. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. Esse desenho aqui, as frentes de onda. Que é a onda. E ele está aqui. A frequência emitida pela sirene ela é constante. E a ambulância ela está em movimento retilíneo uniforme. Está em movimento retilíneo uniforme. Então ele está se aproximando aqui do observador. O observador possui um detector que consegue registrar, no esboço de um gráfico, a frequência da onda sonora detectada em função do tempo. Então, quer saber a frequência da onda sonora detectada em função do tempo. Okay? É a frequência em função do tempo. Então, quando o observador está aqui parado e a ambulância estivesse parada, se a ambulância estivesse parada, a frequência que ele ia ouvir seria uma frequência constante da frequência que a sirene estaria emitindo. Então, o gráfico seria esse gráfico aqui, se os dois estivessem parados. Você observa aqui que o valor da frequência, FA, seria constante. Então, a letra E já está errada, porque a letra E seria só se os dois estivessem parados. Só que a ambulância, ela vem aqui numa velocidade constante. Então, quando ela se aproxima numa velocidade constante, ela aumenta o valor da frequência. É um valor maior que esse FA. Então, ela vem com um valor maior, só que constante, já que a velocidade, o movimento que a ambulância tem é um movimento retilíneo uniforme. Okay? Então, a velocidade ela vem maior que esse valor, só que constante. Então, ele não aumenta aqui como está dizendo aqui na letra B, ok? Para você não se confundir, ele não aumenta. Ele vem mais alto, só que constante. Então, a letra D está representando melhor, mais alto e constante. Quando a ambulância passa pelo observador, o que vai acontecer é uma queda brusca ali de frequência, já que ele vai começar a se afastar. Em vez de se aproximar, vai se afastar. Então, quando você está se afastando, a frequência ela diminui. Então, o som vai ficar mais grave. É como um carro de Fórmula 1, uma ambulância que passa. Zium, você percebe? Ela vai se aproximando, zium, aumenta a frequência ali, zium, aí vai diminuindo, ok? Aí, só que essa ambulância, ela está em movimento retilíneo uniforme. Então, a frequência ela é constante, maior ali da frequência que ela produz. E quando ela se afasta, fica uma frequência menor. Fica mais grave. É o que está acontecendo aqui no gráfico D. A frequência ela vem aqui. Quando ela passa aqui pelo observador, ela diminui. Vai diminuindo aqui. E aqui na letra C está dizendo o contrário, né? Está dizendo que ela é menor e aumenta. Não. Ela é maior e aí ela diminui quando ela passa ali pelo observador. Aqui a letra A é para confundir. Como tu sabe que é uma onda, você vai querer marcar a resposta onde o gráfico é uma onda ali. Mas isso aqui é só para te confundir. Ele quer saber do gráfico da frequência, o valor da frequência em relação ao tempo. Então, a resposta certa é a letra D. A letra D. A frequência ela é maior do que a frequência emitida pela ambulância. E aí, quando passa ali pelo observador, ela vai diminuindo. Aí diminui e aí depois vai se aproximando de um valor constante. Observa aqui. Então, a resposta correta é a letra D. Vamos para mais uma questão. O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após atingir os objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, das suas localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas, mesmo quando estão em movimentos em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta. Então, a mariposa está se afastando em movimento retilíneo e uniforme de um morcego em repouso. O morcego está em repouso e a mariposa está se afastando. A distância e velocidade da mariposa, na situação descrita, seriam detectadas pelo sistema de um morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos. Então, veja bem, o morcego, ele vai emitir esses pulsos, ele emite o pulso, tchum, bateu na mariposa, voltou. Aí ele emite de novo, bateu na mariposa, voltou. A mariposa ela está se afastando. Então, cada vez que ele emite o pulso, a frequência
né, vai diminuir, já que a mariposa está se afastando. Pu, pu. A intensidade, quando é mais perto ali do morcego, ele vai ter uma intensidade maior. Pu. Quanto mais se afasta, mais ele vai perdendo a capacidade, né, de detectar essa mariposa. E aí, ele quanto mais ele manda, aí para voltar, se a mariposa tá se afastando, vai demorar mais para esse pulso retornar para ele. Então, o que está acontecendo? A letra A está dizendo que a intensidade ela é diminuída, sim. O tempo de retorno ele é aumentado, o tempo de retorno. O morcego ele emite, taca na mariposa, volta para ele. Ele emite de novo. A mariposa está mais distante, então demora mais tempo. Então, o tempo ele aumenta. Demora mais tempo, o tempo aumenta. Volta. E a frequência? A frequência ela diminui, já que demora mais para ele receber. Então, se a mariposa estivesse se aproximando, a frequência aumentaria. Ele emitiria o pulso, mariposa, voltou. A mariposa está se aproximando, então seria mais rápido. Então a frequência seria maior. Como a mariposa está se afastando, a frequência ela diminui. Então a resposta correta é a letra A. A intensidade diminui, o tempo de retorno aumenta e a frequência diminui. Letra correta, letra A. Vamos para mais uma questão. Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da seguinte forma. Anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas e, em seguida, retirou-se sua plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia 3 pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada na figura. De acordo com a figura, que posições correspondem a 2 pontos consecutivos da manteiga derretida? Observe aí a onda estacionária. Então, você vai ter pontos de interferência construtiva e pontos de interferência destrutiva. Quando você tem pontos de interferência construtiva, você vai ter um aumento na amplitude. Se você aumenta a amplitude, você aumenta a energia ali. Então, esses pontos de interferência construtiva vão ser os pontos onde você vai ter uma maior energia. Você vai ter, são esses 3 pontos da manteiga derretida, onde ela vai derreter mais. Então, você vai ter esses 3 pontos onde as ondas se somam. Observe aqui, que é no 1.1, as ondas vão se somar. No ponto 3, as ondas vão se somar. E no ponto 5, as ondas vão se somar. Quais são as alternativas aqui que diz que são 2 pontos consecutivos de manteiga? Ou vai ser 1 em 3, ou vai ser 3 e 5. Na letra A já está dizendo 1 em 3. Então, a letra correta é a letra A. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. A gente conseguiu resumir ali os conceitos e os fenômenos mais importantes da ondulatória, que está presente em diversos fenômenos do nosso cotidiano. A luz, o som, quando você escuta aí uma música, você pode fazer diversos experimentos utilizando o som para estudar a ondulatória. Essa foi a aula de ondulatória, um resumo. A gente fica por aqui, então revisem esses conceitos de ondulatória, façam questões. Quanto mais você praticar, quanto mais você resolver questões, mais você estará preparado. Continuem bons estudos para vocês e a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau!